Bom dia, irmãos. Quero saudá-los em nome do Senhor Jesus, dizer da alegria da Minca, minha e da nossa filha Ana, de estarmos de volta à nossa igreja e, nesse domingo pela manhã, cultuar a Deus como devemos fazer. Muito obrigado pelas orações dos irmãos e pelo apoio durante esse tempo que nós tiramos de recuperação da saúde e, pela graça de Deus, estamos de volta. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens no Evangelho de Marcos e eu queria convidá-los a abrir a Escritura no capítulo 3 desse Evangelho. E vamos ler do verso 31 até o verso 35. Evangelho de Marcos, capítulo 3, de 31 a 35. Assim nós prosseguimos a exposição desse Evangelho. Ouçamos a leitura da Palavra de Deus. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e, tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: Olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Oremos, queridos, pedindo a iluminação do Espírito Santo para a compreensão das palavras de Deus. Ó Deus, pedimos que Teu Espírito Santo nos conduza pela Escritura na compreensão daquilo que foi revelado aqui. Os princípios que se aplicam, Senhor, a nós hoje e de que maneira nós devemos nos relacionar contigo à luz desses ensinamentos. Nós oramos pelas famílias da igreja, oramos pelas famílias que estão passando por momentos difíceis, oramos pelas famílias que têm membros que não andam conforme a vontade do Senhor. Nós oramos por aqueles que sofrem como único crente numa família de pessoas que não creem no Senhor. Pedimos que essa palavra nessa manhã seja de conforto, edificação e orientação. Oramos pela Tua igreja, pelo crescimento do Teu povo e também pedimos pelas demais igrejas onde hoje pela manhã o culto público está sendo celebrado e o Teu nome está sendo exaltado. Oramos também por aqueles que nos seguem pela internet, para que onde estejam, Senhor, essa palavra possa abençoá-los. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, família é um dos dons mais preciosos que Deus nos deu aqui nesse mundo. Deus nos fez em família, Ele, de um casal, fez toda a raça humana. Portanto, a família é a base não só da sociedade, mas da própria igreja que Deus concebeu antes da fundação do mundo. Entretanto, é preciso que nós vejamos a família e os nossos laços familiares à luz do reino de Deus e dos valores espirituais. É possível que alguém coloque a sua família ou membros da sua família numa posição que não é aquela que lhe está destinada pela palavra de Deus. E, às vezes, o marido pode se tornar um ídolo, a esposa pode se tornar um ídolo, os filhos podem se tornar um ídolo, ou algum outro parente tomando um lugar que não lhe é devido. Na passagem que nós temos diante de nós, o Senhor Jesus nos ensina alguns pontos muito importantes a respeito da família terrena e da família espiritual, que são pontos preciosos para nós hoje. Se por um lado nós vemos hoje a desintegração da família na sociedade ocidental moderna, por outro lado é possível que os evangélicos, em reação, eles vão para o outro lado, enfatizando tanto o valor da família que percam de vista o que é que a Bíblia ensina sobre o que é a verdadeira família do cristão. Na mensagem anterior, em dezembro, nós vimos o confronto entre Jesus e os escribas e fariseus sobre a origem do poder de Jesus. Está aí na perícope anterior, no capítulo 3, de 20 até 30. A discussão surgiu porque os escribas e fariseus, inimigos de Jesus, precisavam dar uma explicação
para o fato de que ele tinha poder para curar doentes e expelir demônios. Mas como é que um homem que quebrava o sábado, um homem que desafiava as instituições mosaicas e a lei dos escribas e fariseus, como é que esse homem tinha esse poder? Será que Deus abençoaria uma pessoa que não andava de acordo com a tradição religiosa que Moisés tinha dado aos judeus? Então, de onde vem o poder de Jesus? E os escribas e fariseus saíram com essa ideia. Ele está possuído por um demônio chamado Beelzebu, que era um deus adorado entre os fenícios, significa o rei das moscas, né? Ele está cheio de Beelzebu, é pelo poder do maioral dos demônios que ele está expelindo os outros demônios e fazendo esses milagres. Foi então quando Jesus disse para eles que, na verdade, ele estava fazendo aquelas coisas pelo Espírito de Deus, porque ninguém pode entrar na casa do homem valente sem primeiro amarrá-lo, e só então é que vai saquear-lhe a casa. E que então Deus haveria de perdoar todos os pecados aos homens, menos aquele tipo de pecado que os fariseus estavam fazendo, que era atribuir ao diabo aquilo que era obra do Espírito Santo, dizer que Jesus era possuído por um demônio. É essa blasfêmia contra o Espírito Santo que não há perdão para ela. Então estava no meio dessa discussão quando Marcos nos diz que a família de Jesus chegou lá ao local. A discussão estava no fim, quando a família de Jesus chega no local. Nós lemos isso aí no verso, já lemos no verso 21, não é? Que quando os parentes de Jesus ouviram isso, ou seja, que ele, aonde ia, era cercado por uma numerosa multidão, a gente a ponto de que Jesus não podia, nem os seus discípulos, comer ou descansar, aquela confusão toda. Então a família de Jesus, diz aí o verso 21, saiu para prender Jesus, os próprios familiares, dizendo assim: ele está louco, está fora de si, fanatizou. Ele agora ele está fazendo coisas absurdas, não é? Nós temos que ir lá, nós temos que trazê-lo, ainda que à força, de volta para casa. A própria família de Jesus não estava entendendo aquele momento que ele estava passando. E ele estava no meio dessa polêmica quando então a sua família chega. Veja aqui o verso 31, que é o primeiro versículo da passagem que nós lemos. Marcos diz assim: nisso, ou seja, enquanto essa discussão com os fariseus estava acontecendo, chegaram sua mãe e seus irmãos. E eles vieram com o intuito de prender Jesus e levá-lo para casa. E quando disseram a Jesus: olha, a tua família está aí fora, estão te chamando, a reação de Jesus e a resposta de Jesus certamente deve ter chocado algumas pessoas, mas acabou se tornando a base de um dos ensinos mais preciosos para nós a respeito da nossa identidade e da nossa verdadeira família. E vamos então tentar entender o texto e as suas aplicações para nós hoje. Primeiro, como nós já dissemos, a família de Jesus resolveu vir buscá-lo, ainda que à força, e levá-lo para casa, né? Diz aí o verso 20, se a gente voltar um pouquinho, que Jesus foi para casa e, não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podia comer. Essa casa não é dita de quem é, talvez a casa de Pedro, e era na cidade de Cafarnaum, que era a base da obra missionária de Jesus. Ele ficava sediado em Cafarnaum e de lá ele fazia algumas viagens missionárias para as aldeias vizinhas. E foi nessa casa, então, que começou a polêmica com os fariseus. Tinha muita gente, diz aí o texto, que tinha gente, o verso 32, se vocês seguem, muita gente estava sentada ao redor de Jesus. Tinha gente fora, tinha gente dentro, era um verdadeiro evento na cidade de Cafarnaum. Jesus tinha curado muita gente, expelido muitos demônios, os seus discípulos estavam dentro da casa, cercando numa roda, os fariseus estavam ali próximos também, quando então a família de Jesus chega para tirá-lo à força. Como nós já dissemos, o objetivo
eles vieram porque diziam que Jesus estava fora de si. Algumas pessoas lendo o texto ficam pensando, não, eles foram procurar Jesus, tirar Jesus de lá para salvar Jesus daquela situação, preocupados com a saúde de Jesus, a saúde mental de Jesus, a saúde física de Jesus, mas o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que eles foram lá porque pensavam que Jesus tinha surtado, Jesus tinha ficado doido, e eles então, e essa era a preocupação, a reputação da família. Eles estavam preocupados, era com o nome da família. Jesus estava fazendo coisas que estavam envergonhando a família. E eles foram lá para colher Jesus de qualquer forma e levá-lo de volta para casa. A comitiva que foi buscar era composta de Maria, sua mãe. A gente fica sem saber direito qual era a posição de Maria aqui, porque o Evangelho de Lucas nos diz que desde cedo Maria ia guardando aquelas coisas que ela aprendia sobre Jesus no coração, e ela sabia quem era Jesus, não é? Mas de repente ela está aqui para tirar Jesus do meio do seu ministério. Essa questão é tão interessante que alguns manuscritos muito antigos invertem a ordem. Em vez de dizer, chegaram sua mãe e seus irmãos, alguns manuscritos antigos dizem, chegaram seus irmãos e sua mãe, como que se a iniciativa tivesse sido dos irmãos, porque os irmãos de fato não acreditavam nele, né? Os irmãos são Tiago, José, Judas e Simão, que não eram irmãos, mas eram meio-irmãos, eram filhos de Maria com José, e Jesus era apenas filho de Maria, gerado pelo Espírito Santo. Eram meio-irmãos de Jesus. Provavelmente foi deles a iniciativa e eles levaram Maria a reboque, não é? Para que Maria participasse. Quem sabe pensando assim, se Jesus vira a mãe, né, de repente diz, mamãe está aqui, vem me buscar. Então ele abandonaria aquela confusão toda, aquela muvuca toda, não é? Ia para casa com mamãe para descansar. De qualquer forma, Maria estava lá, os 4 irmãos e as irmãs também, que nós não sabemos quantas são, mas que são mencionadas no texto também, que eram meio-irmãs. Como nós já dissemos, a intenção era salvar a reputação da família, proteger o nome do clã. Eles ainda não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Mais tarde, Judas vai se converter e escreve a carta que tem o seu nome, que fica antes de Apocalipse. Tiago, irmão de Jesus, vai se converter depois e se torna o líder da igreja de Jerusalém, e é quem escreveu a carta a Tiago, que nós temos no Novo Testamento, mas a essa altura eles ainda não criam que Jesus era o Filho de Deus, achavam que ele estava louco, por isso eles foram lá tentar proteger o nome da família. E ficaram do lado de fora da casa, diz o verso 31, ficaram do lado de fora. O relato de Marcos e o relato de Mateus dão a impressão de que eles não quiseram entrar, não quiseram nem entrar. Lucas é que diz que eles não entraram porque tinha muita gente. Então nós vamos dar o crédito do amor, né? Vamos entender que eles não entraram é porque não deu para entrar. Porque pelo relato de Lucas, de Marcos, que nós temos aqui, a impressão é que eles disseram, nós não queremos ter nada com isso. Ô Jesus, sai daí, né? Vem para cá, vamos embora para casa, nós somos tua família. E mandaram chamar Jesus de um jeito ou de outro. E aí então, o verso 32 nos diz que muita gente estava sentada ao redor de Jesus e disseram, olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Estão te procurando, a tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs. A família toda está lá fora procurando. Interromperam Jesus no meio do seu discurso, no meio da sua palavra, e dizendo que ele devia parar, o que está implícito aqui, não é? Dizendo, olha Jesus, para o que você está fazendo e vai atender sua mãe, seus irmãos e suas irmãs. Naquela época, família era muito importante e vinha em primeiro lugar. Aquela era uma sociedade completamente baseada em laços familiares. E dizer assim, olha, tua mãe, teus irmãos, tua família está aí fora, era quase que uma chamada urgente, não é? Dizendo, você tem que parar o que você está fazendo e você tem que ir lá atender sua mãe e seus irmãos. Mas a reação de Jesus foi completamente surpreendente, né? Ninguém esperava o que Jesus ia dizer aqui. Podia até parecer uma quebra do 5º mandamento, né? Honra teu pai e tua mãe. Podia até parecer uma quebra desse mandamento, porque a resposta de Jesus
revelava alguma coisa muito mais profunda e básica por detrás daquela situação. Diz aí o verso 33 que Jesus respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? Quem é minha mãe e meus irmãos? Pode parecer rude e desrespeitoso, não é verdade? Mas Jesus queria provocar a multidão a refletir sobre os nossos verdadeiros laços. Quem é a nossa verdadeira família, aqui nesse mundo e na eternidade? Esse era o objetivo de Jesus, por isso ele vem com essa pergunta retórica, provocativa. Vocês estão dizendo que minha mãe e meus irmãos estão aí fora, mas quem é, na verdade, minha mãe e meus irmãos? A pergunta de Jesus, então, tinha como objetivo levar aquelas pessoas a refletir sobre a verdadeira natureza do reino de Deus e a verdadeira natureza da família. E aí, em seguida, ele estabelece quem é a verdadeira família dele. Quem é a minha verdadeira família? Verso 34, ele corre o olhar pelos que estavam assentados ao redor. Eu imagino a cena, né? Ele pergunta: quem é minha mãe, quem é meus irmãos? Todo mundo assim. Aí Jesus olha para todos que estão sentados e diz assim, a resposta dele: eis aqui a minha mãe e meus irmãos e minhas irmãs. Eles não estão lá fora, mas eles estão aqui dentro. Esses são a minha mãe, meus irmãos e minha irmã. Aqueles que estavam assentados aos seus pés para ouvir a palavra de Deus, aqueles que o ouviam, seguiam, amavam e obedeciam. Essa era a verdadeira família de Jesus. E por que aquelas pessoas dentro de casa eram a verdadeira família de Jesus? Ele diz no verso 35, a guisa de conclusão, o portanto diz isso, né? A conclusão de Jesus: portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Qualquer que fizer a vontade de Deus, esse ou essa é a minha mãe, meu irmão e minha irmã. Com isso, Jesus Cristo estabeleceu que os laços espirituais, eles estão acima dos laços de sangue familiares e carnais. Isso pode parecer, e com certeza era alguma coisa revolucionária para aqueles dias, e com certeza também é para hoje, mas define a importância do reino de Deus, a prioridade de Jesus e dos valores espirituais, acima daquilo que nós mais prezamos nesse mundo, que é a própria família. Uma vez Jesus Cristo disse: quem ama seu pai, sua mãe, seus irmãos e seus filhos mais do que a mim, esse não é digno de mim. Uma vez ele disse isso, e ele está repetindo isso aqui de outra forma. Esses que estão aqui ouvindo a palavra de Deus e obedecendo a palavra de Deus, essa é minha família. Essa é a minha família. É importante notar o que é que Jesus não quis dizer, porque essas palavras dele podem ser mal interpretadas. O que é que ele não quis dizer? Ele não quis dizer que ele não se importava com Maria, ou que ele não estava desonrando a mãe dele. Ele amou Maria, amava Maria, cuidou dela até na hora da morte. Ele estava pendurado na cruz e disse ao apóstolo João: eis aí a tua mãe, cuida de Maria. Ele amava a sua mãe. Ele não estava aqui querendo desrespeitá-la ou dizer que nós não devemos ter qualquer cuidado, ou amor, ou afeto, ou carinho com os nossos familiares, de forma nenhuma. Ele também não estava querendo dizer que a gente deve colocar os irmãos da igreja acima da nossa família, como algumas seitas fazem. Por exemplo, aceitam os meninos de Deus, que hoje já mudou de nome, na minha época era Meninos de Deus. Costumavam catequizar os jovens e tirá-los de suas casas e dizer: nós somos a sua verdadeira família, e formavam guetos, grupos que moravam juntos no meio da promiscuidade sexual e tudo mais, separando as pessoas, os jovens das suas famílias, e eles usavam passagens como essa, que é naturalmente uma inferência absurda. Jesus não está dizendo isso, ele não está desfazendo os laços familiares, ele está estabelecendo as prioridades. Não está acabando com a família, mas está estabelecendo as prioridades. E como nós precisamos disso? Ele também não está aqui querendo dizer que temos que tratar os nossos parentes descrentes com desprezo. Claro que não. O que ele está dizendo?
E aqui eu quero que você preste atenção. Ele está dizendo que a família final e duradoura do cristão é feita dos irmãos em Cristo. Essa é a família duradoura e final. É aquela que é feita dos irmãos em Cristo Jesus, porque carne e sangue, laços familiares, eles duram aqui, enquanto esse mundo existir. Eternidade afora, são os laços espirituais que vão perdurar. Eu vou me lembrar da minha esposa, dos meus filhos e dos meus familiares no reino de Cristo durante a vida eterna, mas eles serão meus irmãos. Eles serão os meus irmãos. E aqueles que não eram meus parentes aqui nesse mundo, no mundo vindouro, serão os meus irmãos e minhas irmãs. Então a família que permanece é a família da fé. Essa é a verdadeira família do cristão, sem detrimento da família de sangue aqui nesse mundo. É isso que Jesus quer dizer. Ele quis dizer que os relacionamentos e os laços espirituais, eles transcendem os nossos laços de casamento e de sangue aqui nesse mundo. E nós devemos lembrar disso. E que dessa perspectiva, vou só fazer um parênteses aqui, porque nós vivemos num país católico, Maria, a mãe de Jesus, não estava acima dos demais discípulos. Não estava acima dos demais discípulos. Quem é minha mãe? Olha aqui a minha mãe. Jesus nunca deu a Maria uma posição privilegiada acima dos demais, como faz hoje a Igreja Católica, contra a palavra de Cristo e sem base bíblica nenhuma. Ele não deu a Maria uma posição privilegiada, mas a colocou no mesmo nível dos outros, inclusive dizendo que aqueles que estavam dentro, Maria estava fora, aqueles é que eram a verdadeira família dele. E que ele quis dizer então que os verdadeiros cristãos são aqueles que ouvem e praticam a vontade de Deus. Essa é a família de Jesus. Que lições práticas, queridos, nós podemos tirar disso tudo? Primeiro eu quero trazer uma palavra aqui para aqueles cristãos que estão aqui e que têm familiares descrentes, que não seguem a palavra de Deus. Pode ser que seu marido não seja crente, pode ser que sua esposa não seja crente, pode ser que você tenha um filho desviado, um filho que não seja crente, que não ande nos caminhos de Deus. E eu sei que você sofre pensando: meu Deus, eu vou chegar no céu e não vou ver meu filho, eu vou chegar no céu e não vou ver a minha esposa, que é descrente, não vou ver o meu marido, que é descrente, essa tia querida, minha avó, meu avô, meus pais que morreram. Como é que eu vou poder ser feliz num céu onde as pessoas que eu mais amo, a minha família, não está presente? A resposta está aqui, que na glória os laços espirituais são tão profundos e eternos que os laços familiares se dissolvem, eles recedem para o pano de fundo, eles perdem a sua relevância. A minha família vai estar lá, a família espiritual, por isso você vai estar na glória, no reino de Cristo, vai lembrar que um dia você esteve aqui nesse mundo, que você teve um filho que não andou nos caminhos de Deus, mas a ausência dele no céu não vai diminuir um milímetro, ou um grão, ou uma gota da sua felicidade e gozo eternos, porque lá está a sua verdadeira família, lá está o seu verdadeiro povo. Console-se com isso, que Deus nos deu uma família. Você que vive sozinho como crente, numa família que não compreende, que não entende, onde você é hostilizado, você não está só, você tem uma família composta de milhões e milhões de pessoas espalhadas pelo mundo, que são seus verdadeiros irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Segundo uma palavra aqui para aqueles cristãos que estão num dilema, por saber que um de seus familiares que se diz crente está vivendo em pecado. Essa é uma situação muito difícil. Porque o sangue fala muito alto. Você sabe que um membro da sua família, talvez a sua esposa, talvez o seu marido, talvez o seu filho, não está andando nos caminhos de Deus, embora se professe crente. A família toda se diz crente, mas você sabe que tem um membro da família que está fazendo alguma coisa errada. O sangue fala mais alto. A gente tende a proteger, tende a não tratar da forma correta, quando às vezes a forma correta era chegar e denunciar mesmo, e dizer, como há pouco tempo eu estava conversando com um pastor agora em São Paulo, quando estive lá, e ele me disse que
aliás, um pastor não, ele quase era pastor, mas um presbítero de uma igreja presbiteriana, tinha 4 filhas, e de repente ele descobriu que uma das filhas que trabalhava numa missão, era missionária, tinha engravidado de um rapaz, e estava grávida de um rapaz que não era o seu marido, e ela estava querendo levar aquilo escondido e tudo mais. O casal sofreu muito, chamou a filha e disse: nós vamos dar oportunidade para você ir lá na missão e você dizer a verdade. A filha não foi, então eles foram à missão e disseram: a nossa filha não tem condição de continuar nesse trabalho que ela está falando, porque ela está vivendo em promiscuidade com uma outra pessoa. Precisa entender isso aqui para poder tomar atitudes como essa, na verdade, porque qual seria a vontade nossa? Proteger, esconder. Mas quem é meu irmão? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Por isso que a pergunta de Jesus é tão relevante, senão nós vamos ser como Ananias e Safira, aquela mulher que resolveu acompanhar um marido no plano sórdido de enganar o Espírito Santo, porque eu tenho que amar a Jesus mais do que ao meu marido, mais do que a minha esposa, mais do que meus filhos. É por isso que às vezes na igreja as coisas não se resolvem, que a gente protege familiar, a gente se inclina, a gente perde o senso de justiça e de verdade, por conta de laços de sangue, peso de família, e não devia ser assim, não devia. Mas nós devemos julgar segundo a reta justiça. O reino de Deus está acima de qualquer laço familiar que porventura eu tenha. É isso que a palavra de Deus aqui nos diz. E aproveito também para dar uma palavrinha aos jovens, eu estou vendo muitos aqui, que querem casar. Então, aqui eu quero trazer mais um argumento para dizer para você: se você quer casar, escolha uma mulher crente, ou um rapaz crente. Isso não vai garantir que você não vai ter problemas, mas que pelo menos vai ser menos difícil resolver, ou a convivência vai ser mais tranquila. Não é? Porque vai ser seu parente 2 vezes, não é? Vai ser sua esposa e vai ser sua irmã em Cristo. Então esse duplo laço talvez ajude a resolver os problemas. Então, na hora de casar, pensa nisso, a tua verdadeira família. E por último, aos que estão aqui e ainda não são cristãos, olha o que Jesus Cristo disse: qualquer que fizer a vontade de Deus, esse vai fazer parte da família de Deus. Cristo nos convida a fazer parte da família dele. E para fazermos parte da família dele, nós temos que ser como aqueles que estavam de dentro da casa, sentados aos seus pés, ouvindo a palavra de Deus e dispostos a praticar e ouvir. Há jovens aqui que nasceram no Evangelho. Não pensem que por terem nascido no Evangelho, ser filhos de pais crentes e que foram batizados na infância, que isso garante a salvação de vocês. Vocês perceberam aqui claramente a diferença entre laço de sangue e laço espiritual. O fato de você nascer numa família cristã não quer dizer que você é da família de Jesus. Você tem que se converter, se arrepender dos seus pecados, confessar a Jesus Cristo, fazer sua profissão de fé, para que você se torne de fato parte da família dele. Não importa quem você seja nessa manhã, o chamado de Jesus é colocado diante de nós hoje. Quem quer ser meu parente? Quem quer ser meu irmão e minha mãe? Venha, sente aqui, ao meu redor, ouça a minha palavra e obedeça à vontade de Deus. O Senhor nos chama nessa manhã, que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Oremos. Senhor, eu não quero outra coisa na vida a não ser fazer parte da tua família. Tu és o meu irmão mais velho. Te dou graças pelo privilégio de te poder chamar assim. Te dou graças porque sei que na eternidade terei milhares e milhares de irmãos e irmãs, pais espirituais, mães espirituais que cuidaram de mim, que me orientaram. Enquanto aqui nesse mundo me dá sabedoria para cuidar da minha família, mas nunca colocá-la em primeiro lugar, acima de ti e dos valores do reino. Ajuda-me a ser justo no julgar, nunca me inclinar pelo sangue, mas pela reta justiça. Abençoe essa igreja,
para que as suas famílias se rejam por esse princípio. Eis aqui a minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Em nome de Jesus. Amém.